Bom dia, pessoal. Então, continuando aqui nossa aula, hoje eu vou mostrar como é que a gente pode acrescentar ou às vezes até criar bibliotecas novas no nosso projeto e linkar elas no que a gente estiver mexendo no SDK da S8266, tá? Então, e aqui já copiei um modelo de projeto vazio. Nós vamos acrescentar o OLED, display OLED. Vou colocar aqui ESP OLED. E até então, esse aqui é aquele template do projeto vazio. Vou abrir aqui o VS Code, aquela cópia do Hello World, né? Ctrl K, Ctrl O. Abrir aqui, ESP, folha de aula. Adicionar aqui para abrir. Então aqui, por default, padrão, a gente já tem aquele nosso projeto de sempre. Main.c. Um esquema aqui todo vazio. Como é que a gente vai fazer para adicionar uma biblioteca? Eu vou pegar, como a gente está mexendo com o display OLED, vou pegar uma que já foi feita aqui com todo um driver, né? Com as funções internas já prontas, que foi desse rapaz aqui. Para clonar um repositório, alguma coisa do GitHub, tem duas formas. Ou você baixa um download zipado, é conveniente, ou então você pode vir aqui e clonar o repositório do Git. No caso, eu vou criar aqui uma nova pasta, vai ficar do lado da main, só que vai receber o nome components. Tem que ser desse jeitinho, tá? Porque é uma palavra reservada que todo o sistema aqui já vai reconhecer. E aqui dentro de components, eu vou abrir o terminal, já que eu estou utilizando o Git. Vou entrar em components e vou clonar aquele repositório. Git clone, Shift V. Ok, com esse repositório clonado, vou listar aqui rapidinho. O que eu preciso, na verdade, é só essa pasta SSD aqui. Então eu vou mover ela para cá. SSD, opa, SSD aqui para cá. E todo o resto eu vou apagar. Só vou pedir aqui, garantir que todo o conteúdo de SSD está certo. Isso, eu tenho uma pasta incluída dentro dela que tem um .h e os outros arquivos aqui de configuração. Então, rm-rf, esse restante do repositório. Inclusive, se você quiser pegar, você pode ver o exemplo dele, ok? Aqui, dentro de main, não é nenhuma coisa muito complicada não. Ele só printou aqui um Hello World bem rápido. Só que tem algumas pequenas coisinhas. Em geral, do jeito que está aqui, o sistema de compilação que a gente preparou aqui no VS Code vai funcionar e vai reconhecer. A gente não precisa, já que tem toda essa palavra reservada, components, etc., a gente não precisa fazer mais nenhuma edição complexa no CMake, por exemplo. Vamos ver aqui, por exemplo, o CMake list dele. Ele incluiu a pasta include e colocou o CMake aqui. Para a gente puxar ele por aqui no main, a gente vem e coloca include e basta colocar ssd 1306.h. Isso daqui já vai ser o suficiente para a compilação funcionar. Agora, o que é esse aviso de erro? É por causa da extensão do C++ que não está reconhecendo a biblioteca. Se você quiser, você pode comentar isso daqui, por exemplo, vir aqui em include, clicar em copy relative path e colocar o include dessa maneira aqui, olha. Include. Caso a gente vem ponto, barra, componentes SSD, include e SSD 1306. Isso aqui vai fazer com que ele pare de reclamar de erro, mas deveria. Mas se eu apertar F12, pelo menos agora eu consigo visitar a biblioteca. Com esse daqui eu não conseguia. Salvar aqui, ele parou de dar erro. Justamente porque ele reconheceu. Mas se você quiser depois, dá para compilar só fazendo isso daqui, tá? Ele vai funcionar do mesmo jeito. Se a gente for seguir lá o exemplo, vamos, aliás, vamos visitar aqui a biblioteca que a gente acabou de baixar e adicionar, para ver as funções internas dele. F12. Esse aqui é o arquivo da biblioteca, nós podemos checar as funções, e olha só, a porta que ele usa como SCL e SDA é essencial, a gente vai ter que editar aqui, inclusive, tá? Nosso caso, que é para a ESP8266, as portas é a 5 para SCL e a 4 para SDA. Então isso está aí uma alteração que a gente vai ter que fazer. 5, SDA é a 4. Salvar.
Outra coisa que a gente pode observar, vamos ver aqui a função init, F12. Ué, e para definição, para declaração. Ah, quando a gente faz uma declaração nova, o VS Code acaba reclamando. Então vamos fechar e abrir ele de novo. Agora ele vai. Aqui. Vamos ver o que está no conteúdo da função init. Isso, agora aqui a gente pode ver o ssd.c. Então aqui na inicialização, ele coloca quais as portas, ele faz todo um processo de configuração com base na biblioteca do driver do I2C. Né? Mas ele deve ter declarado isso aqui na .h, na driver.h, e aí ele fez o driver para esse componente. Aqui tem inclusive todas as fontes utilizadas. Ele fez todo o procedimento para letras maiúsculas, minúsculas e até alguns caracteres. E no caso desse aqui, é o stretch tick, é uma configuração que está inclusive num dos exemplos do I2C. Você vem aqui, exemplos periféricos no I2C, vai ter esse aqui, o userman, onde ele fala a respeito disso. Vê aqui. Nessa configuração aqui, stretch ticks, são 300 ticks para o clock, que vai ser cerca aí de 210 microsegundos. Pessoal, aqui eu vou ter que fazer um pequeno adendo, que na verdade aquela configuração não era relacionado com a frequência, era sim um parâmetro para que se observasse na comunicação I2C um tempo de tolerância para que se houvesse uma resposta da comunicação do drive. Né? Então, aquilo ali é o tempo em milissegundos. Então, perdão, em ticks, aquilo ali é o tempo em ticks. Então, se não tivesse nenhuma resposta daquele parâmetro naquele tempo, então o AESP8266 ia interpretar isso como um problema de comunicação e que não houve resposta. Não tem nada a ver com a frequência. A frequência de comunicação da ESP8266 na comunicação em 2C é padrão em 100 kHz. E fica nisso. Não achei algum meio para alterar, pelo menos nas documentações que eu achei, e observando o código das bibliotecas. Mas vamos manter todos esses padrões no momento. Então, se for utilizar de forma crua, a gente só vem aqui bem rápido, colocamos a função de init, perdão, não a I2C init, vai ser a do SSD init, ok? Vem, vou ver, init, a gente, como ela já tem tudo configurado aqui no ponto .h, a gente não precisa fazer muita coisa. Basta a gente colocar a função aqui e pronto. Seguindo aquele exemplo que o rapaz colocou no próprio arquivo, ele dá o init, desenha uma string simples escrevendo hello world, imitar isso, bem aqui, e depois dá um ssd 06 display. O que acontece? Nessa biblioteca, ele meio que cria um buffer contendo toda a informação, como se fosse uma matriz, isso, bem aqui, contendo toda a informação que vai ser distribuída no display. O tamanho do buffer é justamente as dimensões, 128 por 64, que vão ser digamos assim, as colunas do display, né? O display OLED que a gente está mexendo tem justamente essas dimensões. Então, no caso, ele cria um buffer com essas duas dimensões que vai conter os endereços e todas as informações. E você consegue fazer escrita com essas funções que ele já criou, consegue fazer desenhos geométricos, e o que é legal dessa biblioteca que a gente já pegou pronta, ele consegue fazer vários desenhos, consegue colocar inclusive pixels individuais ou até desenhar alguns caracteres, que inclusive é essencial para desenhar em string, né? Tem aqui, por exemplo, você consegue desenhar círculos, triângulos, retângulos, e cada um vai ter um próprio padrão de comportamento. E no caso, a display, ela vai exibir. Às vezes você pode fazer com que várias coisas sejam desenhadas e só exibir elas todas de uma vez depois, entendeu? Vamos colocar isso daqui. Do jeito que está aqui, eu posso, por exemplo, já colocar para compilar.
como é a primeira compilação, ele vai acabar demorando um pouco. Vou aproveitar e vou pensando aqui, o que eu quero que ele faça? Eu vou fazer com que ele escreva o Hello World, depois eu vou dar o test delay aqui, era rm milissegundos para ticks, eu vou colocar aqui 500 milissegundos, ponto vírgula. E aí eu vou criar uma estrutura com dois fors. 8 vai ser o i, que vai até 64. Não, perdão, até 128. E o outro for, eu vou querer preencher todo o meu display OLED com um por um com o pixel brilhando. Fonte 64. E aqui eu vou usar a função rapidinho. Draw, perdão, SSD, meia, draw char, não, eu quero desenhar o pixel, draw pixel. E aqui, então já diz, olha só, ele precisa de um endereço para o pixel X e Y, e depois o bool que é o color. Basicamente true ou false. Né? No caso, vou querer o I e o J, eu vou colocar como true. Eu quero que cada corzinha de pixel, que está escura, fique brilhando. E antes disso, eu vou colocar aqui um SSD clear, exatamente, e um SSD display. Ponto vírgula. Se eu colocar aqui, ele acaba demorando demais, então eu quero ver linha por linha sendo desenhada. Então, fora desse for, no caso, eu vou colocar toda uma linha sendo desenhada, depois eu vou colocar um temporizador, para a gente poder visualizar a mudança sendo feita, e aí ele vai para o próximo. No caso aqui eu vou colocar play ticks, vou colocar 1 milissegundo. Vamos ver qual que é a diferença que isso aqui vai fazer. OS, e na verdade eu preciso exibir também, né? Então eu tenho que, na verdade, aqui, depois que eu fizer essa alteração, ele tem que exibir pra gente. Quero que ele vai exibir linha por linha. E isso aqui tudo, na verdade, também ainda tem que estar dentro de um outro while. Ali. X. For. Então, vamos ver se a nossa lógica está certa. A partir do ponto que chega aqui, quando sair desse for, eu quero que ele limpe tudo. E depois exiba. Ctrl C. Isso, bem aqui. Vou salvar e ver se a compilação dá certo. Opa, a compilação deu certo. Então eu vou conectar aqui. Eu já tenho. Vou começar a gravar. Eu já tenho o display bem configurado aqui com as conexões corretas. Vou plugar ele no computador. E agora eu vou embarcar o código. Estava ali rodando um outro que eu tinha testado. Espera um pouco. Aí. Tá desenhando. Por que ele parece tão lento, né? 1 milissegundo, se tem 60... Como é que é? Se tem 128 colunas, né? Ele deveria ir bem mais rápido. O que acontece? É justamente a frequência que a gente configurou, que na verdade já vem por padrão, naquele displayzinho da biblioteca, que fica um pouco lerdo. Vamos ver aqui sendo feito. Às vezes ele dá um problema que do nada ele reseta. Agora, qual que é a questão do limite dali? Em geral, a comunicação I2C, ela suporta aí de 100 kHz a 400 kHz, ok? E esse esquema aqui do I2C, mesmo aqui, né, ele usa como base o TIC como a unidade de medida. E isso pode variar um pouco. Então, não sei exatamente quais os limites disso. Eu vou voltar para aquele 300. Lá embarcar. Mas veja que o básico, para acrescentar o componente e testar o display OLED, a gente já fez duas coisas hoje, é justamente isso. Funcionou aqui sem problema nessa interface e você tem agora um dispositivo novo para mexer aí, que já vem com a comunicação I2C implementada. É isso que eu queria mostrar para vocês. A gente se vê na aula que vem.